era sofrimento. Pensa uma pessoa que não podia nem abaixar para vestir a própria roupa, nem erguer o braço para apanhar uma roupa, tinha que ter a ajuda da filha para ajudar em tudo. As dores eram muito intensas. Eu fui perdendo o movimento, 2 anos sem conseguir escrever meu próprio nome. Em sã consciência, eu jamais ia pensar que em 5 dias, tomando apenas um chá, eu ia tratar uma coisa que eu sofria 10 anos, que me incapacitava. Não dá para voltar atrás, né? A fitoterapia é um caminho sem volta. Você vê tudo que está acontecendo de errado na sua vida e você vai e consegue combater. Como é maravilhoso a gente poder saber o que fazer, o que é necessário na hora certa. Isso é fantástico, né? Não tem... É gratidão só que eu tenho. Foi a melhor coisa, foi achar aquele vídeo dele. E a segurança que ele passou. Sempre ele passa segurança. Me fez sair do sofrimento. E eu sempre vou falar desse projeto e agradecer imensamente a vida do Daniel. E hoje, graças às plantas medicinais, eu consigo fazer assim, do jeito que eu quiser, que nada impede, tá certo? E até hoje, graças a Deus, não sinto mais dor. Essas coisas acontecem, não é milagre não. E foi exatamente em busca desse conhecimento para aliviar a minha dor, que hoje ela não existe. Então eu hoje me considero autora da minha própria saúde. Hoje eu tenho liberdade, Daniel, para escolher que caminho eu quero seguir. Opa, tudo bem? Aqui é o Daniel Forjaz, responsável pelo projeto Autor da Própria Saúde. E eu quero te dar as boas-vindas à minissérie Plantas Medicinais, o Poder da Informação. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e se prepare, porque durante os próximos dias, aqui nessa minissérie, eu vou te mostrar como é possível tratar da sua saúde e a saúde da sua família de forma totalmente natural através das plantas medicinais. Durante essa minissérie, eu vou te mostrar como é possível reconhecer e preparar dezenas de plantas medicinais de forma fácil. E digo mais, eu vou te mostrar como é possível transformar as plantas medicinais em poderosos tratamentos de saúde, para tratar desde problemas simples, como gripes, dores de cabeça, até problemas complexos, como Alzheimer e doenças autoimunes. Sabe de uma coisa? Se você está aqui me assistindo agora, eu acredito fortemente que você é uma pessoa que realmente valoriza a sua saúde e a sua qualidade de vida. De outra forma, você não estaria aqui. Afinal, a saúde é um dos nossos bens mais preciosos, mas ao mesmo tempo é algo que a gente só costuma dar a devida importância quando ela está em risco. Geralmente, quando estamos saudáveis e nossa família está saudável, está tudo bem, a gente não pensa muito sobre a nossa saúde. Mas você sabe muito bem que isso pode mudar de uma hora para outra. De repente, nos deparamos com situações como uma doença inesperada, um acidente, uma intoxicação ou simplesmente surge uma dor do nada. Você dorme bem e acorda no outro dia com uma dor que não existia antes. Pode acontecer com a gente ou com qualquer pessoa da nossa família e nós não temos nenhum controle sobre isso. E aí a nossa vida muda. Tudo fica de pernas para o ar. Aquele desespero bate e a gente percebe como faz falta não ter uma saúde plena. Ou melhor, como faz falta não termos conhecimento suficiente para enfrentar e vencer esses desafios. E como diz o ditado, tem coisas que só damos importância quando a gente perde. E a saúde é uma dessas, infelizmente. Quando um problema de saúde ataca a nossa vida ou a vida de uma pessoa da nossa família, toda a nossa vida é afetada. Mesmo uma gripe, que é uma doença comum, que tem vacina, que tem tratamento conhecido, mesmo ela é capaz de derrubar completamente uma pessoa por alguns dias. A gente não consegue trabalhar direito, não consegue comer direito, não consegue nem pensar direito. Pois é, uma dor faz a gente ter até dificuldade de pensar. Talvez isso que eu esteja falando agora aqui já seja uma triste realidade para muitas pessoas que estão me assistindo. Agora, talvez você ou alguém da sua família já esteja convivendo com alguns problemas de saúde. Eu falo de problemas como rinites frequentes, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, problemas do coração, problemas do fígado, dos rins, asma, gastrite, dores no corpo, dores nas juntas, fibromialgia, problemas intestinais, enxaqueca, enfim. E hoje em dia ainda temos o agravante das doenças autoimunes, que é uma situação cada vez mais preocupante.
Cada vez mais as pessoas procuram ajuda para tratar problemas como psoríase, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla e tantas outras. E talvez essa seja uma realidade na sua casa, com a sua família. E se você vem se tratando apenas com a medicina convencional, provavelmente está cansado de se entupir cada vez mais com medicamentos químicos. Muita gente toma 2, 5, 10 comprimidos por dia, por anos a fio, sem nunca ver um resultado que realmente traga esperança. Com 25 anos, eu fiz uma cirurgia debaixo do braço. A partir daí, eu convivi com uma dor no antebraço por esses anos todos. Ou eu ficava me enchendo de remédio para tirar dor, ou convivia com ela. Quando foi com 60 anos, tive picos de pressão, entrei aí com enalapril, alogipino, cardivilol, e teve uma semana que eu passei por 3 médicos seguidos, todos trocando as medicações. Então, eu vou te mostrar algumas delas que eu guardei para isso. Oxotron, Foxis, Meloxicam, cloridrato de bicilina, clindamicina, bromoprida, hidroclorotiazida, Baco, tramal. corticoides. Fora os outros que eu fui tirando, porque cada vez que vinha chegando os remédios, eu fui descartando, e isso acabou comigo, e eu acabei me acabando com o omeprazol. Eu cheguei a gastar na faixa de R$ 1.800 de remédio. O meu estômago já estava de uma maneira que eu não conseguia mais comer. Eu cheguei a ficar de cama, não podia pôr o pé no chão, eu chorava para pôr o pé no chão. Afastei do trabalho, eu me afastei do coral, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aí um dia eu cheguei, Daniel, para ver o resultado dos meus exames. Era a minha esperança. Ele abriu o computador e falou: olha, Maria, eu não posso fazer mais nada por você. Eu já fiz tudo que eu podia fazer por você. Aí, Daniel, uma amiga do meu coral compartilhou o seu vídeo para mim. Da batata doce, Daniel. Daniel, eu que nem podia comer mais. Falei, não é possível, mas eu vou fazer. E eu comecei a sentir a melhora. E aí eu fui correndo, mandei manipular, né? Porque nem conhecia nessas ervas. Aí eu comecei a andar sem arrastar mais a perna. 3 meses depois, eu já estava subindo a escada um por um. Eu voltei a trabalhar. Eu voltei pro coral. Aí quando o pessoal viu eu chegando, meu Deus, você voltou. E aí? Você já se tornou um cliente fiel da farmácia do seu bairro? Infelizmente, essa é a terrível realidade de milhões de pessoas. Se você está numa situação parecida com essa, eu tenho quase certeza de que você já deve ter tentado alguma alternativa natural, ou pelo menos pensou nessa possibilidade. São dietas, sucos detox, suplementos, lactobacilos, chás, suchás e até receitas malucas que são divulgadas nas redes sociais. E se você está aqui comigo hoje, é porque provavelmente nada disso funcionou. Ou o resultado foi muito menor do que você esperava e o problema acabou voltando. Mas olha, tem uma razão para as coisas terem acontecido dessa maneira. A grande questão é que estamos presos numa grande teia de informações falsas que a sociedade moderna tem nos contado. Me refiro a uma grande mentira sobre a saúde que nos contam durante anos. Na minha opinião, essa é a maior fake news de todos os tempos. A sociedade moderna tem dito para você durante décadas que você não precisa se preocupar com a sua saúde, porque os remédios, os hospitais vão resolver tudo. Disseram isso para os nossos avós, disseram isso para os nossos pais. E como bem se sabe, uma boa mentira contada muitas vezes tende a parecer verdade. Nos falaram assim: fique tranquilo, não se preocupe com a sua saúde não. Esse negócio de ter bons hábitos, não precisa. Esse negócio de se alimentar bem, isso é bobagem. E se você ficar doente, não se preocupe, que os remédios e os hospitais vão resolver tudo para você. Só que um dia, você ou algum familiar seu fica doente. Então você se depara com uma dura verdade.
você toma um choque de realidade e descobre de um jeito muito triste que os remédios e os hospitais não vão resolver as coisas como prometiam resolver. Eu tenho certeza de que você que está me acompanhando agora já passou por situação similar a essa que eu vou descrever agora. Busca na sua memória como foi um momento de grande dor, de medo, de um pico de pressão ou de glicemia, uma crise de asma ou até mesmo uma dor no peito. Lembre-se do medo de morrer ou de perder alguém que você ama por não saber o que fazer. Se você é pai ou mãe, com certeza já esteve diante da situação de precisar cuidar do seu filho ou do seu neto numa situação difícil. Pode ter sido uma febre na madrugada, uma falta de ar, um vômito que não cessava, uma dor de garganta, de ouvido muito forte, uma diarreia, uma coisa parecida. Nesse momento, o que é que você fez? Lembra-se disso? Preocupado, com medo, talvez até desesperado. Você pegou a criança e correu para o pronto atendimento, porque você não sabia mais o que fazer. Ou talvez, em algum caso mais grave, teve que chamar um vizinho para acudir com uma carona, ou mesmo teve que chamar o SAMU. Às vezes, de noite, talvez de madrugada. Chega no atendimento médico e a coisa não é como você esperava. Seja no particular ou no público, você teve que esperar. Mesmo que você estivesse pedindo que alguém desse alguma atenção ao seu filho, parece que as pessoas que estavam atendendo ali não estavam levando muito a sério a sua situação. E aí você escuta: calma, vai ter que esperar como todo mundo. O médico está ocupado agora, você não é o único precisando de atendimento aqui. Tem gente bem pior que você na fila e que não está reclamando. Você volta para a espera, senta com a criança no colo, seu filho, seu neto, ele não parece bem. Nesse ponto, você já passou pelo medo, pelo desespero, pela insegurança, pela preocupação. Agora, depois de 1, 2 horas de espera, talvez mais, você já está chegando ao limite. Agora é revolta, raiva, indignação. Será que ninguém ali tem um mínimo de compaixão com uma mãe ou com um pai que está com uma criança doente? Será que ninguém ali consegue olhar com carinho para uma pessoa que está sofrendo? Você lembra como se sentiu nesse momento? Se é num atendimento particular, você tem vontade de dizer: eu pago esse plano, eu pago pela consulta, eu tenho direito de ser atendido. Mas nada disso resolve. Parece que ninguém está realmente preocupado com o que você pensa naquele lugar. De repente te chamam: caramba, que alívio, agora vai dar tudo certo, o martírio acabou, agora o médico vai examinar, vai avaliar, vai diagnosticar, vai medicar e tudo vai dar certo. Você se tranquiliza e vai até o consultório. Mas já na porta, você percebe que parece que o médico não está muito feliz com a sua presença ali. Você entra, senta e ele não olha para você. Ele simplesmente pergunta: o que é que ele tem? E nesse momento a nossa vontade é de dizer: olha, doutor, se eu soubesse o que ele tem, né, eu não estaria aqui. Enfim, mas nós somos muito educados e tentamos explicar os sintomas que a pessoa apresenta. Aí, sem olhar para você e sem olhar direito para o paciente, que pode ser seu filho ou seu neto, como mágica, ele adivinha: o problema é virose. Já passou por isso? Tenho certeza que você já passou por uma situação assim. Com muita sorte, ele pede para a criança abrir a boca ou dar uma olhada no ouvido se for uma dor mais localizada. E você questiona: mas doutor, o senhor não vai examinar a criança? E o médico diz: não precisa, eu sei o que é isso, estamos tendo muitos casos de virose na região. E rapidamente ele te entrega uma lista de medicamentos que você vai ter que comprar e a criança vai ter que tomar. Um analgésico, um anti-inflamatório, um corticoide, um antibiótico. E diz que você deve dar para a criança por 10 dias. E ele ainda completa: se não melhorar, você volta. Uma verdadeira bomba de medicamentos químicos. E ele nem tem certeza de que aquilo vai ou não dar certo. A ideia é: se ele receitar todos os remédios, algum deve funcionar. Afinal, ele não tem certeza do que é realmente, não é verdade? E você sai revoltado daquele lugar. E se você fizer um esforço de memória, vai lembrar que pensou: eu não acredito. Esperei tanto tempo aqui para isso. Eu nem deveria ter saído de casa. Imagina tratar uma criança doente dessa maneira. Queria ver se fosse o filho dele. Pois é. Só que nesse caso, não é o filho dele. É o seu filho. É o seu neto. Seu filho ou seu neto é parte da sua família. É uma indignação tão grande,
uma revolta tão grande, uma sensação de impotência tão grande, de incapacidade tão grande, você se sente refém de um sistema que te trata como um número, como mais um boi na fila, e não como um ser humano que merece respeito, dignidade quando está sofrendo. E se você for brutalmente honesto comigo agora, vai lembrar que cenas assim aconteceram mais de uma vez na sua vida. Seja com seus filhos, com seus netos, mas também com seus pais, com seu marido ou com a sua esposa, com seus irmãos, tias, amigos, pessoas queridas e com você mesmo. É isso que acontece todos os dias com milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, quer saber o que é mais angustiante? Histórias assim vão continuar acontecendo enquanto as pessoas não souberem e não tiverem informação sobre como cuidar da saúde de forma autônoma e segura. Isso significa que se você não encontrar uma nova forma de garantir a saúde da sua família de maneira integral, natural, aí na sua casa, cenas como essa vão se repetir na sua vida também, mais e mais vezes. Você pode escolher passar por isso, ou pode escolher se libertar e assumir o controle da saúde como um verdadeiro autor da própria saúde. E veja, eu não estou aqui para falar mal dos médicos, nem para demonizar a medicina. Cada um de vocês sabe muito bem que é assim, que cenas como essa são recorrentes. Eu mesmo já passei mais de 4 horas na fila, com a minha filha no colo, com falta de ar, sem conseguir atendimento médico. Quando meu filho Bruno caiu da escada de cabeça no chão, mais de 2 metros de altura, eu fui desesperado ao hospital da minha cidade e tive que procurar atendimento médico na cidade vizinha. Eles não atenderam meu filho de 4 anos que caiu de cabeça no chão. Então eu falo do que eu já vivi e do que eu sei que é real na vida de todo mundo. Eu sei que existem médicos bons, mas infelizmente a maioria deles está na rede particular. E custam muito caro, caro demais para a maioria das pessoas. Raramente nós encontramos um médico que faça um atendimento minimamente humanizado no serviço público, no atendimento público de emergência. A maioria parece estar endurecido, em ver tanta dor, tanta limitação para trabalhar indignamente. Mas quem paga essa conta no final somos nós, que dependemos desse sistema. A questão é, você quer mesmo depender desse sistema na próxima vez que você ou um familiar seu precisar recorrer ao pronto atendimento? Seja com um pico de pressão da sua mãe, seja com uma febre do seu filho, só para ver se vai dar certo ou não? Ou você quer ter a garantia de que você terá o conhecimento e condições de lidar com o que estiver acontecendo? Pelo menos para aliviar a dor, então. Ou dar um primeiro conforto a quem está passando pelo problema naquele momento, até que tenha condições de ir para um atendimento médico de qualidade. Porque eu afirmo com segurança, e não tenho medo de dizer, 85% das pessoas numa fila de pronto-socorro poderiam ter resolvido seus problemas em casa, com segurança e de forma natural, sem ter que ir para uma UPA ou para um hospital. E eu quero de verdade que você tenha condições plenas de resolver uma febre de 39 graus, de baixar um pico de pressão ou de glicemia em alguns minutos, de tratar uma dor de ouvido ou de garganta, de resolver uma falta de ar ou uma dor de cabeça, que seja capaz de cortar o vômito ou a diarreia, que possa eliminar cólicas e dores abdominais, que tenha a capacidade de garantir que a sua saúde, a saúde da sua família está segura, porque você sabe o que fazer e sabe como fazer usando as plantas medicinais. E depois, com calma, você poderá procurar atendimento médico da forma adequada, para ter o diagnóstico completo, para saber exatamente o que precisa ser feito dali para frente. Isso é controle, isso é paz, isso é liberdade, isso é qualidade de vida. É o que você quer para você e para sua família. É o que todos merecem. Isso é ser autor da própria saúde. E isso já é uma realidade na vida de milhares de pessoas que conseguiram se tornar autores da própria saúde e hoje sabem como usar todo o poder das plantas medicinais para tratar a sua saúde de forma simples, segura e natural. Pessoas como essa. Para mim, o APS foi vida, trouxe vida para mim, porque acredito que se eu não tivesse entrado no APS, se não tivesse conhecido esse maravilhoso professor Daniel e a sua esposa Paula, eu jamais estaria aqui para contar esse testemunho. Passei por muitos motivos de depressão, de ansiedade, acidente que me envolveu no trabalho,
Fiquei 1 ano na cadeira de roda, 1 ano em cima de muletas. A minha vida parou, mas graças ao nosso bom Deus, ela continuou através do APS. E assim eu sou muito grata a Deus, porque nem dinheiro eu não tinha para pagar. Eu fui atrás, eu corri, pedi ajuda. Eu tive um grande desafio, porque eu ia colocar uma prótese esse ano no quadril direito. E eu falei, poxa, eu estou estudando, por que eu não tentar, né, fazer diferente, buscar alguma alternativa para que eu não tenha que passar por esse procedimento? Nesse meio percurso, infelizmente, eu tive que passar por outra cirurgia, por uma endometriose que eu descobri no ano passado, em dezembro. Acabou que foi adiada a cirurgia do quadril, da prótese. Marquei todos os exames de endometriose. Porém, desde quando eu descobri que eu fiz os exames, foi uma caminhada contra o tempo, na verdade, para poder desenvolver os tratamentos, então, para a endometriose. Eu já sabia que não seria fácil, porque o dia que o médico ele chegou para mim e falou assim, olha, tá muito difícil porque parte da endometriose ela já pegou o seu intestino, pegou o estômago. Possivelmente você vai ter que colocar uma bolsa de colostomia, você vai ter que colocar uma bolsa para urinar, você vai ter que ficar na UTI. E você corre um risco muito grande, porque é uma cirurgia muito grande, nós vamos ter que chamar uma equipe muito grande para fazer essa cirurgia, porque está bem avançada. A endometriose ela já ficou profunda. E quando o dia que eu cheguei na minha cirurgia, ainda bem que ele passou uma vídeo antes de começar a cirurgia, e essa vídeo surpreendeu todo mundo, a equipe do hospital. Ele foi até lá fora, perguntou ao meu irmão, né, se ele estava me acompanhando, e ele falou, eu estou acompanhando ela sim. Aí ele já achou que eu tinha falecido, porque o médico estava meio que sem entender o que ia falar para o meu irmão. Ele falou assim, olha, eu passei uma vídeo antes para poder estar realizando a cirurgia, tem uma equipe toda preparada aí, só que o que a gente encontrou agora foi diferente do que está nos exames. E a gente juntou a equipe, se reunimos e a gente está aqui para conversar com você, porque ela não vai fazer cirurgia mais. A sua irmã não tem mais nada. Não tem mais endometriose, o intestino não está colado, o estômago não tem necessidade mais de fazer mais nada, a bexiga também está com fluxo normal e ela não vai precisar de fazer cirurgia. Aí meu irmão falou assim, mas como? Aí ele lembrou, ele falou assim, olha doutor, nada vai ter, que ela nem precisa de UTI, não precisa de nenhum procedimento. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Se a sua irmã fez alguma coisa, eu não sei. Eu só sei que o que explica isso é uma palavra que a gente não costuma usar, que é milagre. Mas hoje eu estou vendo porque a sua irmã estava num estado muito crítico dessa doença e que possivelmente ela ia ter que passar por uma cirurgia muito grande, colocar a bolsa de colostomia, passar por outros procedimentos invasivos. E hoje a gente está aqui tentando entender o que foi que ela aconteceu, que ela fez, porque ela não tem nada. E o que realmente o meu irmão lembrou de falar com ele, falei, olha, desde que ela descobriu o diagnóstico, ela começou a tratar com plantas medicinais, onde ela está estudando através do autor da própria saúde, e que hoje chegamos a essa conclusão que, primeiramente, Deus e segundo, pelos conhecimentos que Deus me deu através do autor da própria saúde, que foi o APS e o Terapeutas. Eu não posso deixar de agradecer esse momento e falar para as pessoas não desistirem, persistirem, ter fé e sempre usar esses conhecimentos em prol da vida das pessoas, né? Se ajudar e ajudar outras pessoas também. Muitas pessoas estão cegamente aí fora, não enxergando mais que tem plantas que a gente pisa em cima e na verdade pode salvar vidas. E as pessoas precisam disso. Nós precisamos passar essa confiança para as pessoas. Eu estou aqui hoje porque eu falo que é um milagre de Deus, por Deus ter colocado vocês na minha vida. O APS, para mim, eu defino uma palavra, vida. E o meu APS me libertou, me mostrou um novo mundo, me mostrou um novo caminho. Para mim foi libertador. E para cada um que eu tenho que dizer o que isso significa para mim, é a minha vida que eu estou contando essa história hoje aqui. E eu sou muito grata a vocês. Gratidão imensa.
Sabe, eu fico muito feliz e grato quando vejo testemunhos de alunos meus que realmente entenderam o que é ser autor da própria saúde e vivem isso de verdade. Ser autor da própria saúde é ter autonomia para cuidar da sua saúde e das pessoas ao seu redor. É saber identificar um problema, entender as causas, escolher um tratamento com segurança e ser capaz de conduzi-lo do começo ao fim, alcançando excelentes resultados. É poder se tornar seu próprio terapeuta e entender que ninguém sabe mais sobre a sua saúde do que você mesmo e ter a liberdade de escolher como cuidar do seu corpo e da sua saúde. É não apenas poder cuidar das pessoas, mas também poder ensiná-las a cuidarem da própria saúde usando as plantas medicinais. É poder mostrar um novo caminho de saúde e devolver a esperança para quem já tinha ouvido do seu médico que o problema era grave demais ou que não tinha jeito, que você teria que tomar esses remédios para o resto da vida. É ter a segurança de saber que não importa o que aconteça, você terá condições de cuidar da sua saúde de maneira independente, natural, com os medicamentos que a natureza nos oferece. É sentir a gratidão de alguém que já estava desacreditado da sua saúde, mas que encontrou nas plantas medicinais mais qualidade de vida, felicidade e liberdade através do seu conhecimento. Bem, mas quem sou eu para estar falando aqui sobre tratamentos de saúde, sobre plantas medicinais? Quem é esse barbudinho de óculos aí? Bom, aqui eu te peço licença para apresentar a minha trajetória até aqui. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Forjaz, sou biólogo, especialista em ecologia e fitoterapia clínica e já ajudei mais de 30 mil pessoas a se tornarem autores da própria saúde e tratarem sua saúde de forma simples, segura e natural. Mas embora ser autor da própria saúde seja uma realidade na minha vida e na vida dos meus alunos, a verdade é que nem sempre foi assim. Durante muito tempo, na minha vida, eu era como a maioria das pessoas. Eu acreditava na maior mentira que a sociedade moderna conta sobre a saúde. Eu acreditava que os medicamentos químicos só faziam bem para a nossa saúde. Eu acreditava que as farmácias e drogarias eram casas que vendiam saúde na forma de comprimidos. Eu acreditava que era normal viver tomando pílulas, comprimidos, antibióticos, injeções, ansiolíticos, antigripais, anti-inflamatórios, analgésicos, antiácidos, inibidores disso e daquilo. E eu achava tudo isso muito normal. Até que um dia eu vivi um grande choque de realidade e esse choque mudou completamente a minha vida daquele dia em diante. Tudo começou quando eu era apenas um adolescente. Com 17 anos, eu e Paula, minha esposa, descobrimos que seríamos pais. Vínhamos de família simples e ter um filho ainda tão jovem e sem estrutura financeira nenhuma era desesperador. Apesar de toda a dificuldade, a nossa filha Júlia nasceu bem e saudável. Mas infelizmente, em pouco tempo, as coisas começaram a complicar. Aos 5 meses, a Júlia teve um problema de saúde, era uma bronquiolite. Se você não sabe a diferença entre bronquite e bronquiolite, é que a bronquite ataca crianças maiores e adultos. A bronquiolite acontece em bebês porque os brônquios são bem pequenininhos. Enfim, eis que o quadro evoluiu e a nossa pequena Júlia tinha agora uma bronquite alérgica e as crises começaram a ser cada vez piores e mais frequentes. Ela tinha crises que não conseguia respirar. Ela ficava com a boquinha roxa, o peito apertado tentando respirar e nós ficávamos desesperados. E a gente seguia tudo o que os médicos orientavam. Dávamos todos os remédios indicados, fazíamos tudo certinho. Mesmo assim, foram meses de tratamentos, que se tornaram anos de tratamentos, e um medo absurdo de perdê-la crescia a cada crise. Eram várias inalações, com broncodilatadores, medicações aplicadas na veia, muitos antialérgicos, antibióticos, antitérmicos, tudo utilizando medicação química. Sinceramente, nós achávamos que tudo aquilo estava ajudando a nossa filha. Mas não era a realidade. A cada nova crise vinha a necessidade de mais cuidados, de mais remédios. Mesmo que eles nunca tivessem resolvido de verdade o problema dela. Mas o que podíamos fazer? Afinal, sem conhecimento nenhum, como que a gente poderia fazer novas escolhas? A única coisa que podíamos fazer era submeter a nossa filha a tratamentos que aliviavam a sua dor, mas que de verdade nunca funcionaram. Não tínhamos outra escolha. Até que uma noite, nosso mundo caiu. A Júlia estava em mais uma crise com falta de ar e corremos para o pronto-socorro para buscar ajuda. Mas naquela noite aconteceu uma coisa diferente. O médico plantonista nos fez uma pergunta desconcertante. Ele perguntou:
Vocês querem salvar a vida da filha de vocês? Uma pergunta estranha, afinal nós estávamos no pronto-socorro de madrugada, justamente para aliviar o sofrimento dela e ajudá-la a respirar. Então ele nos explicou que a dosagem dos medicamentos que ela costumava tomar, naquela situação, Berotec, Atrovente, poderiam matá-la, causando uma parada cardiorrespiratória. E ele ainda disse que isso era mais comum do que nós poderíamos imaginar. E ele mesmo viu isso acontecer muitas vezes. Ficamos desesperados, porque nunca tínhamos sido informados disso. Nenhum médico jamais tinha explicado algo assim. Então, ele fez uma receita de inalação com uma dosagem mínima e nos sugeriu que procurássemos uma outra forma para cuidar da saúde dela. Segundo ele, a resposta que nós buscávamos para melhorar a vida da nossa filha não estava no hospital. Saímos dali sem chão. O pronto-socorro era nosso porto seguro nas madrugadas. Com crises de falta de ar, o que fazer agora? Quais eram as alternativas? Onde encontrar uma alternativa que não fosse num hospital ou num balcão de farmácia? Eu tenho certeza que você que está me acompanhando entende perfeitamente o que nós passamos. Com certeza você já esteve diante de uma situação difícil assim e se sentiu incapaz de resolver o problema sozinho. Naquele momento, eu me senti completamente inútil. Passamos anos indo a médicos, pagando medicamentos, plano de saúde para ela, nos endividando e no final, nada resolveu. E naquele dia, nós descobrimos que os tratamentos que a medicina nos oferecia poderiam matar a nossa filha. A maior dor era pensar, se o único lugar onde nos sentíamos seguros já não podia fazer mais nada por nós, o que é que nós faríamos? Como cuidar da nossa filha? Foi então que, voltando para casa, nós fomos atrás dos nossos pais. Eu mesmo tinha passado por problemas respiratórios na infância da mesma forma que a minha filha e me lembrava do que minha avó e o meu pai faziam quando eu tinha crises sem respirar. Fomos buscar as antigas receitas que eles sempre usaram para cuidar da nossa saúde. E lá vinha meu pai com uma receita de xarope, sabugueiro, guaco, levante, poejo. Minha sogra fazia um suco de maçã com cenoura, um xarope a frio com beterraba e cebola. E aquilo tinha um efeito tão bom quanto as inalações e medicações convencionais ali que a Júlia vinha tomando e sem nenhum efeito colateral, sem colocar a vida dela em risco. Mas ainda nós precisávamos de ajuda. Precisávamos de ajuda para tratá-la. O que nós conseguimos fazer ainda não era o suficiente. Ajudava, melhorava, mas não resolvia de verdade. É aqui que entendemos que não era apenas usar uma ou outra receita com planta, nós precisaríamos ir além. Um dia, eu encontrei uma amiga que, sabendo do que tinha acontecido com a Júlia, nos aconselhou a procurar um médico homeopata. Olha, na época eu nem sabia o que era isso. Mas se pudesse ajudar a nossa filha de alguma forma, a gente não poderia dormir tranquilo sem pelo menos tentar. Viajamos mais de 100 quilômetros até a cidade vizinha e lá tivemos contato com um tratamento que realmente ajudou nossa filha. Fizemos tudo o que o médico orientou e em 3 meses ela não tinha mais crises. Nossa filha estava curada. E foi graças à escolha de tentar aquela possibilidade, da coragem de enfrentar o desafio de cuidar da nossa filha de uma maneira diferente, de acreditar que poderia ser possível, que hoje a minha filha está comigo, perfeita e saudável. Isso me aproximou muito dos tratamentos naturais e do potencial que a natureza oferecia. Se aquele tratamento tão simples tinha conseguido um resultado tão extraordinário com a minha filha, o que mais haveria de possível para tratar a saúde que eu ainda não conhecia? Eu passei a querer entender essa relação das plantas, da natureza, com a nossa saúde. Então eu comecei a pesquisar, a procurar e a testar o que era possível. E foi nas plantas medicinais que eu encontrei minha paixão. No começo tudo era muito superficial e incerto. Eu conhecia algumas poucas plantas, eu tinha pouca informação sobre cada uma delas, eu estudava por livros antigos que eu encontrava em sebos, livros usados, ou por revistas de banca de jornal que falavam de saúde natural. Falava com pessoas mais velhas, escutava suas experiências com as plantas medicinais e tentava juntar tudo aquilo. Fazia como dava e já começava a ter meus primeiros resultados cuidando da minha família. Em 2005, eu entrei para a faculdade de biologia e um novo universo se abriu para mim. Eu descobri que existiam as pesquisas científicas e isso foi a virada de chave de todo o meu trabalho. Foi aí que as coisas começaram a mudar completamente. A cada nova pesquisa que eu lia sobre uma planta medicinal, eu validava uma fórmula que me foi ensinada pela minha avó, pelo meu pai ou pela minha sogra.
Eu descobri que cientistas do mundo todo já tinham comprovado a ação das plantas. A erva baleeira realmente era anti-inflamatória. O picão preto controlava a febre. A batata doce realmente trata a gastrite. Está nos artigos científicos, está nas pesquisas. Que felicidade era minha! Eu tinha a maior fonte de conhecimento do mundo nas minhas mãos. Agora fazia todo sentido a sabedoria dos nossos antepassados. Aquilo não era apenas conhecimento popular, não era crendice, não era coisa de gente ignorante, aquilo era ciência. Eu queria cada vez mais entender como as plantas funcionavam e como eu poderia cuidar da saúde apenas usando as plantas. Esse era o meu novo desafio. E os resultados? Os resultados eram incríveis, muitas vezes surpreendentes. Tosse, gripe, dor de cabeça, febre, gastrite, hipertensão. Resolver isso passou a ser normal para mim, eu sabia como fazer. Minha paixão e dedicação pelas plantas só aumentavam. Eu fazia xaropes, eu preparava tintura, pomada, secava ervas. Aquilo era o que eu queria viver na minha vida. Quando meu terceiro filho nasceu, o Arthur, eu ainda não conseguia trabalhar com as plantas medicinais. Eu ainda era professor de biologia, era o famoso eu queria, mas não podia. E nesse contexto, continuar como professor de biologia não completava o quadro da minha vida, não trazia sentido e significado para a minha existência. E no final, eu adoeci. Entrei em depressão e foram os momentos mais complicados da minha vida ali até aquele momento. Estava diante de um grande desafio. Como trabalhar e sustentar minha família se a depressão não me permitia nem sair de dentro de casa? Mas como na vida nada é diferente do que deveria ser, eis que um belo dia, a Paula, minha esposa, percebendo que eu realmente não estava bem, me trouxe uma ideia inusitada. Por que você não faz um canal no YouTube? Ela me disse que isso nos possibilitaria registrar aquilo que eu sabia sobre as plantas medicinais e, ao mesmo tempo, atingir muita gente. E vou confessar uma coisa para vocês. Na época, eu detestei essa ideia. Sim, eu devo dizer que inicialmente eu achei ridícula a ideia de ficar gravando vídeos e colocando na internet para sei lá quem ver isso. Para mim não ia rolar. Mas ela não desistiu. Me incentivou, acreditou em mim, me fez entender que isso seria uma grande mudança nas nossas vidas. E foi assim que um dia, sozinho em casa e ainda deprimido, que eu decidi gravar um vídeo e criar um canal no YouTube, só para ver no que dava. E no dia 8 de agosto de 2016, eu coloquei no ar o primeiro vídeo, o famoso vídeo da erva baleeira. E dali pra frente, isso nunca mais parou, nunca mais foi diferente. Eu abracei o desafio de acreditar em mim e acreditar nas plantas medicinais. Eu escolhi mostrar para o mundo o que as plantas medicinais realmente poderiam fazer pela nossa saúde. E é por eu ter aceitado o desafio, por ter acreditado que seria possível, mesmo que não fosse fácil, que milhares de alunos hoje têm a possibilidade de cuidar da própria saúde e da saúde de suas famílias como verdadeiros autores da própria saúde. E é por essa escolha que eu fiz que hoje você está aqui. E nós estamos falando sobre a possibilidade de você também vencer o desafio de ter a sua vida transformada pelas suas escolhas. Mas fazer um canal no YouTube, distribuir vídeos que falam das propriedades das plantas medicinais não era suficiente. O que a Paula e eu passamos a desejar não era apenas dar dicas para as pessoas. Nós queríamos que elas também pudessem ter uma saúde natural, serem autores da própria saúde de verdade. Foi assim que começamos um grande projeto educacional, algo totalmente novo para nós e foi uma loucura. Ensinar as pessoas a usarem as plantas medicinais. Foi um desafio sem tamanho, mas os resultados também foram incríveis. Nossos alunos começaram a nos relatar que tinham grandes transformações em suas vidas. Eu nem podia acreditar em tantas histórias incríveis. Recebemos relatos de alunos que tomavam remédios há mais de 20 anos, sem nunca resolver o problema de fato, mas que fizeram o tratamento com as plantas medicinais e agora já não precisavam mais desses remédios. Recebemos relatos de alunos que tomavam mais de 15 comprimidos por dia, mas que fizeram o tratamento natural da forma como ensinamos e agora não precisam tomar mais nenhum medicamento. Recebemos relatos de alunos que trataram suas dores crônicas, seus problemas gastrointestinais, controlaram a pressão arterial, controlaram a glicemia, trataram problemas do coração, trataram problemas do fígado, do rim, trataram a asma, a fibromialgia, as enxaquecas, as dores no corpo. Dá só uma olhada nesse relato. Eu fui cabeleireira por mais de 16 anos.
E então, assim, chegou um momento que eu trabalhava de domingo a domingo. E isso daí foi acarretando muitas dores, muito cansaço. Tinha dias assim que eu ficava assim exausta, dava fadiga. Aí um dia pela manhã, né, fazendo café, eu senti uma dor muito grande assim, foi de repente assim. Eu senti aquela esquentar as minhas costas e desceu para as pernas, esquentou aquela fraqueza, aquela fadiga, uma dor terrível, terrível, uma dor insuportável que eu achei, falei, eu vou morrer. Cheguei no hospital, fui atendida, eles me colocaram morfina. Eu juro que não passava dor. O meu sobrinho é testemunha, ele ficou todo o tempo do meu lado, e ali com a morfina, e ele desesperado, porque, olha, Daniel, é uma dor que transpassa a alma. Fiz muitas ressonâncias. Em um ano, eu cheguei a fazer 3 ressonâncias magnéticas. Uau. Em um ano. 3 ressonâncias. E ele descobriu, né, falou assim, você teve um abaulamento discal, comprometeu a L2, 3, 4, 5 do lado esquerdo. Aquilo ali, ele explicou assim para mim, falou, para você entender, a sua coluna espremeu aquela esponjinha, esmagou. Para varrer uma casa, gente, uma coisa tão natural, tão simples, para mim, estava se tornando impossível. Então, aí o médico falou, olha, cuidar direitinho, porque você pode ficar numa cadeira de roda. Aí eu entrei em desespero, né? Eu falei, eu não posso ficar numa cadeira de roda. E assim foi, né? Até eu descobri o Daniel. O que tinha lá, eu ia acompanhando e comecei a fazer, né? Através das lives, né? Dos vídeos. Aí eu comecei, falei, meu Deus, aí eu comecei a fazer, né? O chá do picão, dente de leão, açafrão entrou em tudo. E hoje eu não tenho dor nenhuma. Estou ótima. Quando eu levei os exames para ele, ele falou, nossa, os seus exames estão limpo, você está limpa por dentro. Então, hoje está tudo bem. E eu não tenho mais dor mesmo. Olha, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma das melhores escolhas. É conhecimento. É você poder ajudar as pessoas. Você tirar as pessoas de um buraco. Abre um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje. CAPS é saber viver com saúde, com alegria, com paz. Como é bom ouvir relatos como esse. Cada relato desse só confirmou que nós estávamos no caminho certo. De lá para cá, nosso canal, nossos programas educacionais só cresceram. Nos tornamos o maior canal sobre plantas medicinais do Brasil e eu acredito que do mundo também. E criamos um dos programas de formação mais completos para quem quer utilizar as plantas medicinais, com embasamento científico e com dezenas de milhares de alunos ao redor do mundo. Hoje, os nossos programas educacionais não só ajudam milhares de pessoas a tratarem problemas comuns, como dores, gastrite, pressão alta, diabetes, como também ajudam outros milhares a tratarem problemas de saúde de alta complexidade e muito desafiadores, como doenças autoimunes, Alzheimer e até mesmo câncer. Mas eu mal sabia que o meu maior desafio ainda estava por vir: salvar a vida da pessoa que eu mais amava. No início de 2021, descobrimos algo que ninguém gostaria de descobrir na sua família. Descobrimos que a Paula, minha esposa, estava com câncer de mama. E esse é um diagnóstico que faz desabar a vida de qualquer pessoa. Eu confesso que eu me vi diante de um abismo. Ajudar as pessoas, lidar com os problemas dos outros, é muito confortável, é muito seguro. Mas quando o problema está dentro da sua casa e coloca em risco a vida de alguém que você realmente ama, o peso é muito maior. E mais uma vez eu tinha diante de mim um brutal desafio, do qual eu não poderia fugir. Minha cabeça ferveu de questionamentos. Será que eu sou realmente capaz de fazer isso? Será que eu vou conseguir usar as plantas para tratar um problema tão complexo como o câncer? Durante dias, essas dúvidas esmagaram meu coração. Talvez uma das situações mais perturbadoras da minha vida. Não era apenas escolher uma planta, não era apenas fazer uma xícara de chá, ou mandar manipular uma cápsula, ou uma tintura. O que eu tinha que fazer a partir dali ia muito além. Era preciso pensar em todos os aspectos da doença, escolher delicadamente entre centenas de espécies de plantas, aquelas que realmente poderiam trazer o resultado. Em 30 dias, tivemos o diagnóstico completo. Tratava-se de um câncer de mama bilateral com dezenas de metástases. Gente, o câncer já estava espalhado pelo corpo inteiro. Ele começou na mama, mas já estava atingindo o pulmão, fígado, tireoide, nódulos linfáticos e os ossos. Diante desse quadro, nem os médicos sabiam quanto tempo ela tinha de vida. Alguns falavam pra gente que ela tinha mais de 6 semanas, teve um outro que falou que ela tinha de 2 a 4 semanas de vida. Era praticamente uma sentença de morte. O tratamento dela teve que começar imediatamente.
Não teve jeito. Ela teve que passar pela tão temida quimioterapia. Isso ia contra tudo o que eu acreditava até aquele momento. E ter que aceitar um tratamento tão agressivo me colocou no chão. Cada um dos médicos pelos quais passamos nos deu seu ponto de vista. E com a maioria, nós não concordamos. Eles não aceitavam o uso das plantas medicinais junto com a quimioterapia. Não aceitavam que tratamentos integrativos pudessem contribuir com os resultados. Até que encontramos um oncologista integrativo que nos ouviu, nos acolheu e nos respeitou. E que nos incentivou a fazer uso das plantas juntamente com a quimioterapia. Da minha parte, eu mergulhei na literatura, consultei artigos científicos, aprofundei os meus estudos para entender o que eu poderia fazer. Eu precisava encontrar uma resposta nas plantas. Escolhi um conjunto de plantas de alto poder antitumoral, graviola, melão de São Caetano, ipê roxo, semente de damasco. Também era preciso frear as metástases. Uma das coisas mais difíceis dentro do tratamento do câncer é impedir que o tumor forme novas metástases e se espalhe ainda mais. Fui buscar então plantas com poder antimetástase, pata de vaca, pariparoba, chapéu de sol. Além de todo esse conjunto de plantas, uma das minhas grandes preocupações era impedir os efeitos colaterais da própria quimioterapia. Danos ao fígado, aos rins, inflamação das veias, da mucosa gastrointestinal, anemia profunda, vômitos incontroláveis. Mais uma vez me debrucei sobre os estudos científicos e encontrei um conjunto de plantas para cada um dos problemas que eu precisava tratar. Mas apesar de todas as plantas que eu pudesse escolher, eu precisava ainda testar isso na prática. No dia 12 de fevereiro, um dia antes do meu filho Inácio completar 1 ano de vida, a Paula realizou a primeira sessão de quimioterapia. Ciclofosfamida e doxorubicina, jamais vou me esquecer. Era a famosa quimioterapia vermelha. A minha tensão era imensa. Ao final da quimio, eu perguntei para Paula, como você se sente? E ela estava bem, sem enjoos ou qualquer outro sintoma que pudesse se preocupar. Eu agradeci aos céus, as plantas estavam fazendo o seu trabalho. Tudo que eu tinha previsto estava funcionando. A partir daquele dia, a cada 21 dias, nós repetimos as sessões de quimioterapia. E a Paula usou rigorosamente a medicação fitoterápica que eu havia preparado para ela. E diferente de milhões de outras pessoas que passam pelo mesmo tratamento, ela nunca teve vômito. Suas veias nunca inflamaram. Sua boca, seu estômago, seu intestino nunca se encheram de feridas. O seu sistema imunológico respondeu bem ao tratamento e a anemia nunca foi um problema. Seus rins funcionavam agora melhor do que antes da quimioterapia. E apesar das metástases no fígado e do uso dessa medicação que poderia causar uma hepatite fulminante, os seus padrões hepáticos se mantiveram estáveis. Uma pessoa que não sabia o problema que a Paula tinha, provavelmente jamais desconfiaria, tamanha sua vitalidade, alegria, disposição. Os exames que realizamos após a 4ª sessão de quimioterapia, aproximadamente 65 dias após o início do tratamento, mostraram uma impressionante regressão do tamanho e da atividade dos tumores. Nós seguimos com a quimioterapia branca, um novo medicamento chamado Taxol. A partir daqui, as aplicações eram mais frequentes. Toda semana tínhamos que realizar uma nova quimioterapia, mas os resultados continuaram nos surpreendendo. A previsão era de que a Paula fizesse 12 aplicações desse Taxol. Mas quando concluímos a 6ª aplicação, exatamente 5 meses após entrarmos nessa saga contra o câncer, os exames mostraram o resultado que nós tanto sonhávamos. Remissão total dos tumores. Em 6 meses de tratamento já não havia mais nada, nenhum tumor, nenhuma metástase, nada. O tratamento associando quimioterapia e fitoterapia foi um sucesso surpreendente. E interrompemos ali mesmo as aplicações do Taxol. Ficamos apenas com as plantas medicinais. Ao longo do tempo, novos desafios se apresentaram. Os tumores no fígado voltaram e tivemos que voltar para a quimioterapia. Mas sempre seguimos com as plantas. Ao longo de 4 anos, nós lutamos e vencemos cada uma das nossas lutas. Durante 4 anos, eu fiz o que nenhum médico ou hospital foi capaz de fazer. Durante 4 anos, nós surpreendemos as pessoas com os resultados considerados impossíveis que a Paula alcançava. Mas, numa cilada do destino, um procedimento médico mal calculado tirou a vida da minha Paula, da minha esposa, da mãe dos meus filhos, da mulher que foi a força por trás do autor da própria saúde todos esses anos. Ela se foi por um procedimento médico
mal calculado. Por conta dos tumores no fígado, houve um estreitamento da veia porta, que leva o sangue até o fígado. Por conta disso, um fenômeno conhecido como hipertensão portal aconteceu. Uma das complicações desse fenômeno é o surgimento de varizes no esôfago. O esôfago é o duto que vai desde a boca até o estômago. Essas varizes podem se romper e causar uma severa hemorragia. E foi o que aconteceu. Estávamos comemorando o nosso aniversário de 26 anos juntos. Um momento que deveria ser de muita felicidade. Mas a Paula passou mal, uma hemorragia aconteceu e ela precisou ser hospitalizada. Demos entrada na UTI para que ela pudesse passar por um procedimento em que essas varizes são grampeadas para que não sangrem mais. E tudo deu certo até ali. Tudo deu certo. Ela estava bem e em pouco tempo sairíamos do hospital. O que aconteceu foi que ao final do procedimento o médico deve colocar um balão dentro do esôfago para que ele segure as paredes do duto. Ele infla esse balão com uma determinada pressão, mas infelizmente a pressão colocada no balão pelo médico foi maior do que a Paula suportaria e o seu esôfago se rompeu. A partir dali, uma corrida contra o tempo foi travada. Ela precisou passar por uma cirurgia de grande porte de emergência para fechar o esôfago. Eu fiquei desesperado. Um procedimento médico mal calculado colocava a vida da pessoa que eu mais amava em risco. No final, a cirurgia foi bem sucedida, mas por conta da cirurgia, a Paula contraiu uma infecção hospitalar, que fez com que fosse necessária uma alta carga de antibióticos. Dentro de um hospital, eu não podia intervir. Eu não tinha o que fazer, a não ser acreditar que os médicos sabiam o que estavam fazendo. Só que não foi bem assim. Foram tantos antibióticos administrados nela que os seus rins não suportaram. O nefrologista diagnosticou como uma insuficiência renal grave e ela teve que passar por hemodiálise. Cada vez o cenário era pior e mais aterrorizante. Infelizmente, a Paula não estava suportando a hemodiálise e o procedimento precisou ser interrompido. Sem a filtragem dos rins, seus níveis de ureia no sangue se tornaram muito altos e o seu fígado, que já estava muito comprometido pelo câncer, não suportou. Ele entrou numa falência hepática irreversível. E agora os níveis de amônia se tornaram tão tóxicos que ela entrou em coma, com uma falência múltipla de órgãos. Em 11 dias, nós entramos na UTI e eu saí de lá sem a parte mais importante da minha vida. No dia 11 de maio de 2024, às 23 horas, o coração da Paula parou. E o meu coração perdeu sua parte mais importante ali, naquela UTI. Depois de tantas lutas, depois de tantas vitórias, foi um procedimento mal calculado que tirou a vida da minha esposa, não o câncer. Que ironia da vida, não é mesmo? Hoje, mesmo com toda a dor que a perda da Paula possa representar na minha vida, eu continuo, porque é isso que ela queria, é isso que ela esperaria de mim. Hoje eu entendo ainda mais a importância de ensinar as pessoas a serem autores da própria saúde. E eu quero que a mensagem da Paula, que o seu nome, a sua história, sejam lembrados e sejam honrados, porque ela se tornou um exemplo de luta para todos nós. E eu convido cada um de vocês a continuar junto comigo escrevendo essa história. Hoje eu faço uma grande reflexão sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo com as plantas. Quais serão os futuros desafios que eu terei que enfrentar? E o que eu preciso fazer para estar preparado para cada um deles? Eu não sei quanto a você, mas eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprendendo, ensinando para pessoas como você e aplicando esse conhecimento fabuloso com a minha família. Um conhecimento que a cada dia me mostra e confirma que a natureza foi criada e assim existe para garantir a nossa saúde e nos curar. Não importa o que aconteça, basta aprendermos a fazer isso da forma correta. Sabe, gente, somos o tempo todo colocados de frente para desafios, mas o que nos liberta e nos permite alcançar resultados incríveis é o conhecimento. Ter um método que funciona. E é isso que eu quero que você seja capaz de fazer para vencer seus desafios com competência, com sabedoria e com muito conhecimento. E eu pergunto a você que está participando comigo dessa edição da minissérie, qual é o seu grande desafio hoje? Quais são os futuros desafios que você vai ter que enfrentar com a sua saúde e a saúde da sua família? E o mais importante, você está preparado para enfrentar esses desafios quando eles chegarem? Posso dizer que tudo pelo que eu passei até aqui
desde a minha filha Júlia, há mais de 20 anos atrás, até a minha esposa Paula, que infelizmente partiu. Me possibilitou estar aqui hoje, bem, confiante e preparado para contribuir com o seu conhecimento no uso das plantas medicinais. Porque eu acredito verdadeiramente que esse conhecimento pode transformar a sua vida, como transformou a minha vida e tem transformado a vida de milhares de alunos. E é por isso que nós fazemos essa minissérie, para que você esteja preparado para usar as plantas medicinais e vencer os seus desafios, assim como eu venho vencendo os meus, assim como os nossos alunos vêm vencendo os deles. Hoje, o nosso programa PS 100% já capacitou milhares de alunos para que eles pudessem se tornar autores da própria saúde e tratar cada um de seus problemas de saúde de forma simples, segura e 100% natural. Vejam a história das minhas alunas que superaram problemas considerados muito complexos de saúde, como câncer, autismo e dores crônicas. Meu sogro tem 93 anos hoje, é uma pessoa lúcida. Para a idade, ele se movimenta muito bem. Mas ele, ano passado, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, né? E a filha dele é médica e avisou os irmãos que o médico falou que não ia fazer nem cirurgia, nem radioterapia e nem quimioterapia por se tratar de uma pessoa já com uma idade avançada. Então, assim, quando ele chegou em casa e contou isso para mim, e eu já trabalhava com as plantas, eu perguntei, o senhor quer tentar? Eu posso fazer umas mágicas aí com umas tinturas e quem sabe, né? Se eu posso sair dessa um pouco melhor. Eu falei, então agora é o momento, porque o senhor está com os exames, está com o diagnóstico, e como não passou nenhuma medicação, fica mais fácil de saber se a planta vai agir. E como ele vinha fazendo os exames, eu fui descobrindo que o remédio estava agindo, a próstata dele estava pesando 65 gramas, o PSA dele deu bem alto, eu sei que estava 9 e tanto, e quando ele fez os exames depois de 6 meses, a próstata que pesava 65 foi para 41. E no final disso ele retornou depois de 6 meses no oncologista e o oncologista olhou os exames, meu esposo foi com ele e meu esposo disse que o médico passava as folhas, passava, olhava e disse, seu Cestílio, o senhor está ótimo, o senhor não tem nada e o senhor volta daqui a 1 ano só para fazer uma revisão. Então isso para mim, eu tenho uma gratidão imensa. Porque melhor do que isso, de você chegar para uma pessoa com 93 anos, o médico tipo falar, não vou fazer nada, e você com uma simples tintura, né? O que é um abacateiro, né, gente? Melão de São Caetano. E ele tá assim, muito bem, ser PS é tudo. E gratidão imensa ao pessoal da família PS e ao Daniel. Obrigada. E o que me chamou a atenção? Quando ele falou do Alzheimer também. Eu falei, gente, tem Alzheimer, tem Parkinson? Será que tem alguma coisa com autismo? Eu fiquei pensando, pô, é parte neural. Pode ser que ajude meu filho. Esse foi o meu pensamento. O que me faz sair dessa caixa e o que me faz mudar tudo? Quando eu começo a olhar as comorbidades do meu filho. Então eu pensava assim, ele deve estar com um problema no estômago. Vou tratar o estômago dele. Começou assim. Vou tratar o intestino dele. Porque ele tinha uma constipação em decorrência da medicação. Então eu fui estudando. E o que foi apresentando no curso, eu fui tratando. Falei, vou tratar do fígado, porque ele toma muita medicação. E aí a gente vai percebendo que tratando aquelas comorbidades, ao longo do período, ele vai melhorando. E com as plantas que ele estava tomando, tá? Para ansiedade e tudo mais. Então eu fui vendo que existiam outras possibilidades. E aí eu falei, gente, isso não pode ficar só para mim. Aí foi meu pedido de novo a Deus. Senhor, eu queria muito falar sobre o que aconteceu com o Gabriel. Mas que tocasse o coração das pessoas, que as pessoas entendessem que tem um outro caminho, que não é só medicação. Esse despertar, você não tem mais uma volta. Daqui para frente, o que você quer todos os dias é ter conhecimento, muito mais conhecimento, saber mais, para você continuar modificando a sua vida, a vida das outras pessoas. Toma um medicamento, toma outro e nada de melhorar. E a dor só aumentando. Lá por 50 e poucos anos, ele fez exame de coluna, deu desgaste na L5, L4, na lombar, desgaste no joelho. Um mês depois, eu fui no ortopedista que eu não aguentava de dor no joelho. E o ortopedista falou, olha, você faz 10 dias de fisioterapia, já me deu a injeção lá de cara. Aí teve uma minissérie, eu segui, aí eu ouvi o depoimento de uma mulher que ela falou que ela tratou da coluna com a erva baleeira, mentraste, canela de velho e quitoco.
Não só fiz o chá, como eu fazia a compressa no joelho. Foi aí que eu senti uma melhora. Já comecei a andar de bicicleta, aí eu falei, nossa, se melhorou assim, eu vou comprar o curso, né? Graças a Deus, hoje aqui em casa não tem mais remédio. Eu tomo chá, eu tomo tintura, se for o caso de pomada, eu passo a pomada. E se fizer sentido para você, você também vai ter a oportunidade de se juntar a nós, fazer parte do programa PS 100% e escolher se tornar um verdadeiro autor da própria saúde. Mas fique tranquilo que eu vou explicar com detalhes essa oportunidade mais para frente. Quando falamos de tratamentos naturais e falamos de plantas medicinais, existem algumas perguntas que sempre ficam martelando na cabeça das pessoas. Então é possível que você esteja se perguntando agora, será que as plantas servem para o meu problema de saúde? Será que eu vou conseguir identificar as plantas medicinais que eu preciso para os meus tratamentos? Será que as plantas têm o mesmo efeito que os medicamentos que eu já tomo? Dá para tratar problemas graves com as plantas? Será mesmo possível cuidar da saúde somente usando plantas medicinais? E existem riscos em usar as plantas? Pois fique tranquilo que eu vou te explicar tudo isso durante essa minissérie. Mas antes, eu preciso te ensinar alguns conceitos e fundamentos muito importantes. Já pega papel e caneta para você poder anotar. A primeira coisa que precisamos entender é por que as pessoas estão cada vez mais doentes e dependentes de remédio. Já parou para pensar nisso? Hoje em dia, as pessoas consideram super normal um adulto de 40 ou 50 anos tomar dezenas de comprimidos frequentemente. Tá com dor de cabeça? Toma um comprimido. Tá com dor nas costas? Toma um comprimido. Deu febre? Manda um paracetamol para dentro. Tá com azia? Toma efervescente. Tá com ansiedade? Mais um comprimido que passa. Tá com gastrite? Mais um comprimido para melhorar. Ih, a pressão descontrolou. Melhor arrumar mais uns 2 ou 3 comprimidos logo de uma vez. Pegou uma gripe? Toma mais comprimido. Né? É bem assim. Tá acima do peso? Injeçãozinha da barriga resolve. Descobriu uma diabetes? Vixe, agora o remédio é pro resto da vida. Descobriu uma doença autoimune? Ah, agora não é só um comprimido. Agora é um coquetel de comprimidos que você vai ter que tomar. Isso não tem fim. E o pior é que as pessoas já têm muitos desses comprimidos em casa, até na bolsa, e ficam compartilhando com os outros sem nem saber dos riscos dessa automedicação. Infelizmente, a sociedade moderna tem nos contado uma grande mentira sobre a saúde ao longo das últimas décadas. Na minha opinião, essa é a maior mentira sobre a saúde de todos os tempos. E que mentira é essa? Eu vou te mostrar. A sociedade moderna tem nos falado que é normal a gente ter ansiedade, depressão, diabetes, obesidade, pressão alta, doença crônica, dores no corpo. É normal. A sociedade moderna tem nos falado que a gente não precisa se preocupar tanto assim com os nossos hábitos, porque os remédios dos hospitais são muito avançados e podem resolver praticamente tudo. A sociedade moderna nos fala que o remédio químico é o único caminho para ter saúde e que qualquer tratamento de saúde que não tenha remédio químico é coisa de maluco. Para você ter uma ideia, nós já tivemos médicos que falaram que tratamento natural é fake news, que é impossível tratar doenças usando métodos naturais. Para a sociedade moderna, tudo tem que ser na base do remédio químico. A sociedade moderna nos vende a ideia de que é perfeitamente normal passar anos e anos tomando remédio sobre remédio sem nunca resolver de fato o problema de saúde. E quais são as consequências dessas mentiras na sua vida? A consequência é que ficamos extremamente dependentes desses remédios químicos. A consequência é que gastamos rios de dinheiro durante anos comprando e ingerindo remédios que nunca vão resolver de fato a doença. A consequência é que ficamos totalmente vulneráveis aos problemas de saúde por falta de informação. Olha que irônico, somos considerados a sociedade mais bem informada da história e ao mesmo tempo nós não sabemos como fazer tratamentos naturais para problemas simples, como uma dor de cabeça, uma febre. A consequência dessas mentiras é que deixamos de escutar o nosso corpo, de dar atenção ao que realmente é importante. Estamos sempre preocupados, com pressa, com muita coisa para resolver e parece que a atenção com o nosso corpo e nossa saúde não é algo tão importante assim. Se der ruim, deixa que o médico resolve. Noites mal dormidas, alimentação inadequada, baixo consumo de água, estresse, pressão do dia a dia, necessidade de presença nas redes sociais, fumo, álcool e tantos outros fatores externos ao nosso organismo acabam por minar a nossa saúde, comprometendo o nosso estado emocional e o nosso sistema imunológico. Tudo isso, aliado à falta de conhecimento, tem nos levado a uma sociedade doente e totalmente dependente desses remédios químicos.
No começo parece tudo normal. Aquela dorzinha de cabeça frequente, o intestino que não funciona, o sono que nunca é reparador, o estômago reclama de vez em quando, a coluna dá aquela estralada, um cansaço sem motivo, uma tristeza que não sabe de onde veio. Mas nada disso é normal. Você entende isso? Isso não é normal. O problema é que não temos tempo para olhar para isso até que a coisa piore. Para a maioria das pessoas, o caminho mais comum, mais fácil, é ter um comprimido para aliviar a dor de cabeça ou mesmo um antiácido para aliviar o estômago. Um ansiolítico para dormir melhor ou um medicamento qualquer para um problema qualquer. Tudo adquirido nas farmácias de forma fácil e com promoções exclusivas para o seu CPF. A maioria nem precisa de receita médica. E essa realidade tem sido apresentada para as pessoas como a grande resposta para uma sociedade que adoece cada vez mais. Só que o que não contam para você é que essa resposta que a sociedade moderna nos conta vem atrelada a uma cadeia comercial que muitas vezes passa despercebida. Onde nós temos juntos planos de saúde, hospitais, farmácias, laboratórios, todos eles entidades e instituições que lucram muito dinheiro, quanto mais você estiver doente. A sua doença é um negócio que vale bilhões. Entenda, os medicamentos químicos não foram feitos para te matar, de jeito nenhum. Mas também não foram feitos exatamente para te curar. Parece estranho o que eu estou falando? Parece, não é? Mas na verdade é uma estratégia muito inteligente dos grandes laboratórios. Criam-se medicamentos pouco eficientes e com altos efeitos colaterais para manter você doente e dependente de mais medicamentos químicos pelo maior tempo possível. Assim você se mantém dependente desses medicamentos, gastando seu dinheiro nos balcões de farmácia. Só que além da conta da farmácia, você terá que pagar um alto custo com a sua própria saúde, que só piora. Afinal, é comum encontrarmos uma pessoa que começou tomando um diurético para ajudar a controlar a pressão e no prazo de poucos anos já toma 5 ou 6 medicamentos por dia, ainda para controlar essa mesma pressão, sem entender como conseguiu piorar tanto, mesmo tendo feito todos os tratamentos que foram prescritos e a medicina vai dizer que é totalmente natural adoecer quando você envelhece. A resposta está aí. Os medicamentos químicos quase nunca vão ser a resposta verdadeira para a sua saúde, porque não foram feitos para te curar de verdade. O remédio químico foi feito para amenizar um sintoma. Anota isso, que isso é muito importante. Remédio químico foi feito para amenizar sintoma. Melhora um pouquinho aqui, mas estraga muito mais lá na frente. Mas como as coisas chegaram a esse ponto? Será que as coisas sempre foram assim e a gente nunca reparou? Na verdade, fomos condicionados ao longo da história a nos acostumar a tomar medicamentos químicos e a entender que essa seja a melhor opção para resolvermos nossos problemas de saúde e cuidarmos do nosso corpo. Mas de verdade, nem sempre foi assim. Até o meio do século XX, os medicamentos disponíveis eram produzidos de forma natural, utilizando plantas e outros recursos disponíveis da natureza. A partir da década de 1940, tivemos o surgimento de uma das indústrias que mais cresceram no mundo, a indústria farmacêutica. Percebe que tudo isso é muito recente? São apenas algumas décadas e hoje as farmácias aparecem pipocando pelas cidades. É claro que essa indústria e os seus medicamentos têm o seu papel. Têm o seu papel na nossa sociedade, desempenham uma função importante em vários casos. Mas de modo geral, houve uma brutal banalização do uso desses medicamentos. Até a década de 40, os médicos vinham à casa das pessoas, traziam formulações preparadas por eles mesmos ou por boticários e farmacêuticos. Tratavam das pessoas com essas formulações, mas sem muitos conhecimentos sobre o que aquelas plantas traziam, como eram seus princípios ativos ou quais eram suas contraindicações. Essa tradição de uso da medicina natural era tão forte na nossa sociedade que a indústria farmacêutica, para conquistar algum espaço, teve que investir numa forte propaganda que mostrava lá naquele tempo para as pessoas que os remédios químicos eram ciência avançada e como era uma ignorância usar plantas e outros produtos naturais. A partir dali, os tratamentos naturais passaram a perder importância, passaram a perder valor dentro da sociedade. Criou-se uma cultura de saúde medicamentosa baseada apenas em remédio químico. E é assim que essa indústria cresceu tanto. Dizer para uma pessoa que não conhece e não entende de plantas medicinais que batata doce tem efeito melhor do que o omeprazol vai soar como uma loucura, vai parecer uma fake news. O interessante
é que com o avanço tecnológico nós temos muito mais pesquisas científicas com as plantas medicinais, a validação dos seus resultados e a comprovação da sua eficácia e segurança para cuidar da nossa saúde em um momento em que vivemos mais e desejamos viver com mais qualidade de vida. As pesquisas científicas que são realizadas hoje já demonstraram que muitas das plantas que foram usadas pelos nossos pais e os nossos avós são verdadeiros medicamentos e que têm ação muitas vezes mais potente que os medicamentos químicos, mas sem todos os seus efeitos colaterais. Você sabia que o picão preto consegue baixar a febre com a mesma eficiência que o paracetamol? Ou sabia que a semente de coentro tem ação sedativa comparável à do diazepam? Ou que a noz moscada apresentou resultado tão importante quanto o Viagra? Ou que a batata doce foi tão eficaz quanto o omeprazol no tratamento do estômago? Ou que a erva baleeira teve uma ação anti-inflamatória comparável à da dexametasona? E esses são apenas alguns exemplos. Hoje, retomamos a busca pelos recursos naturais no controle de nossa saúde com a consciência de que as plantas medicinais são, e sem sombra de dúvida, um dos recursos mais eficientes e seguros para a maioria dos problemas de saúde que nossa sociedade enfrenta. Colocando as coisas dessa forma, pode parecer que eu estou demonizando o uso de medicamento químico, mas não é bem assim não. Existem casos em que o seu uso pode se fazer necessário, como uma situação de emergência, um acidente com fratura. Se a sobrevivência da pessoa depende de uma ação enérgica, o uso do medicamento químico será muito bem-vindo. Mas de verdade, a esmagadora maioria dos casos, principalmente os problemas crônicos, podem ser resolvidos ou controlados com o uso de plantas medicinais. Hipertensão, diabetes, colesterol, artrose, menopausa, hiperplasia da próstata, enxaqueca, doenças autoimunes, bronquite, gastrite e centenas de outros problemas. Muitas vezes sem solução na medicina tradicional. Eles podem ser tratados de modo seguro e eficiente com as nossas plantas medicinais. O problema dos medicamentos químicos é que eles são banalizados e se tornaram uma bengala na mão da sociedade. Doeu aqui, toma um comprimido. Espirrou ali, toma um xarope. A febre subiu, 40 gotas de dipirona. Enjoou, toma Plasil. O estômago queimou, lá vai mais uma cartela de omeprazol. Esse uso irracional e desmedido de medicamentos químicos fazem deles uma poderosa arma que você mesmo usa contra a sua saúde. E os resultados disso só poderão ser percebidos depois de muito tempo. Queremos curas milagrosas, imediatas, fantásticas, a pílula mágica. Mas o preço disso pode ser muito mais caro do que se imagina. E como sair dessa dependência? Existe uma solução para isso? Aqui eu te trago uma boa notícia. Existe sim! A solução se chama informação. Para que você realmente consiga deixar de depender de remédios químicos e possa tratar da sua saúde de forma natural e segura. Você precisa de informação confiável e de qualidade. Anota isso aí, entenda. Só é possível você se tornar um autor da sua própria saúde com informação. Sem informação, você depende das outras pessoas. Sem informação, você tem que confiar cegamente no que as outras pessoas estão mandando você fazer. Lembra da história que eu te contei sobre a minha filha? Reflita aqui comigo. Por que eu, um pai que ama os seus filhos, precisei enfrentar a situação de ver minha filha passar por todo aquele sofrimento sem saber o que fazer? A resposta é muito simples. Foi porque eu não tinha informação naquela época. Eu não era autor da minha própria saúde naquela época. Então, por falta de informação, eu tinha que obedecer cegamente às coisas que os médicos e os outros profissionais receitavam para minha filha. Isso quase custou a vida dela. Então, para se tornar um autor da própria saúde, primeiro de tudo, você precisa querer se informar. Você precisa desejar ser uma pessoa informada. Um autor da própria saúde, quando está diante de um problema ou de uma doença, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, com segurança, com eficiência, usando as plantas medicinais. Bom, mas ouvindo isso, talvez você esteja pensando, tá bom, Daniel, eu entendi, mas que tipo de informação que eu preciso para me tornar um autor da minha própria saúde? Bom, vamos lá. Primeiro tipo de informação é sobre o que você toma. Anota que isso é importante. Você precisa de informação sobre o que você está tomando. Pergunta sincera agora para você. Você lê a bula de todos os medicamentos que você toma ou que as pessoas da sua família tomam? Você lê a bula? Uma das coisas que mais me assusta é ver tantas pessoas consumindo toneladas de medicamento todos os dias sem nem ao menos ler a bula. Inclusive, tem muita gente que nem sabe o que é bula.
Para quem não sabe o que é bula, gente, é aquele papelzinho que vem junto com o remédio dentro da caixinha. Você compra o remédio na farmácia, tem um papelzinho, um documento exigido por lei. Ele é emitido pelo fabricante do remédio. E nesse documento, nessa bula, tem informações essenciais para quem está tomando esse remédio. Informações como posologia, contraindicações, reações alérgicas, efeitos colaterais, enfim. Se você ou algum familiar seu está ingerindo um medicamento hoje sem ler a bula, saiba que você está colocando a sua saúde em risco. E é importante você ficar presente para isso. Inclusive, tem uma situação que acontece muito nos meus programas de formação, que é o meu aluno descobrir que um problema de saúde que ele estava enfrentando por anos não era causado por uma doença, que na verdade era efeito colateral de algum dos medicamentos que ele tomava. Você não faz ideia do quanto isso é comum. Aí a pessoa vai lá, substitui o remédio químico por uma planta, faz o tratamento e adivinha, aquele efeito colateral passa, aquele outro problema desaparece. Dá uma olhada no que essa aluna tem para falar sobre isso. Eu não tomava banho, eu não conseguia, eu desmaiava. Era meus filhos que me davam banho, meus filhos, homens. Eu não tinha mais vida, eu só vivia na cama. A minha vida acabou ali, porque eu não tinha querer. Eu comia o que me davam. Tem flash da minha vida, desses anos, que eu não lembro. Assim, passam os flash e o outro, sabe? Eu tô viva porque Deus falou, não, você vai ficar aí. Porque eu atentei contra a minha vida 2 vezes. Quando o senhor, numa live, uma aula, que é os efeitos colaterais do alprazolam, do quetiapina, desse medicamento que eu estava tomando, aquele peso que eu tinha, sabe, aquela dor que eu tinha sumiu, eu não tenho mais, então a culpada não era eu. Os medicamentos que eu tomava estavam me matando, eu estava pagando para me matar, essa é a realidade. Aí eu comecei a tratar também no começo para ansiedade. Eu tinha colônia, que era para os passarinhos, beija-flor, que eu amava, vinha aqui, não sabia que era medicinal. Eu tinha tudo aqui, Daniel, sabe, para mim era flor. O que eu vi em mim, eu ia tratando um problema de saúde e ia melhorando o outro também. Cada vez melhor. Eu nunca tive uma piora. Nunca. Nesses 2 anos, eu nunca tive uma piora. Hoje eu ando, eu não caio mais. Hoje, dentro de casa, eu não preciso usar minha bengala. Eu fui fazer exame, tá tudo ok em mim. Da ponta do cabelo do dedo do pé. Hoje eu digo que, olha, o que eu sei, o que eu consigo fazer... Meu Deus, é muito gratificante. Gente, essa informação sobre os efeitos colaterais dos remédios, ela é muito importante. Eu tenho aqui comigo agora a bula de um dos remédios mais vendidos para o tratamento da pressão alta. Eu não vou falar aqui o nome do remédio, porque se eu falar aqui o nome do medicamento, é capaz de eu receber vários processos no dia aí. Então eu vou apelidar ele apenas de Zartaninha. Você vai entender, é a Zartaninha. Mas se você ou algum familiar seu tem pressão alta, é provável que você tenha esse medicamento aí na sua casa. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu quero olhar aqui na bula da Zartaninha a parte dos efeitos colaterais. Então eu vou começar aqui na parte dos efeitos comuns, que é onde estão os efeitos colaterais que mais costumam acontecer com quem ingere esse medicamento. Aqui a gente tem tontura, pressão sanguínea baixa, debilidade, fadiga, hipoglicemia, hipercalemia, alteração no funcionamento dos rins, incluindo falência renal, anemia, aumento da ureia no sangue, da creatinina e do potássio sérico em pacientes com insuficiência cardíaca. Muitos possíveis efeitos colaterais, não é mesmo? E aqui é só a primeira parte. Seguindo ainda com a bula, nós temos outras reações que chamam a nossa atenção. Pode causar sonolência, dor de cabeça, distúrbio do sono, palpitações do coração, dor aguda no peito, a famosa angina, falta de ar, dor abdominal, constipação intestinal, diarreia, náusea, vômito, urticária, coceira, erupção cutânea, edema e tosse. Gente, eu vou parar por aqui, porque a lista de efeitos colaterais é gigante, ainda tem muito mais. Eu contei aqui, pelo menos, na bula toda, uns 40 efeitos colaterais. Você não ouviu errado, não. Eu falei 40 efeitos colaterais descritos no próprio documento que a indústria produziu para acompanhar esse medicamento. Você sabia disso? Você sabia que o seu remedinho da pressão pode causar falência renal? Você sabia que ele pode te causar anemia? Ou seja, você toma o remédio achando que é seguro, que está tratando a sua doença e muitas vezes não sabe que ele pode causar outros problemas de saúde tão graves
quanto a primeira doença que você queria tratar no início da conversa. Então perceba, os remédios químicos são criados e elaborados para tratar determinado problema, determinado sintoma, mas infelizmente sua ação traz como brinde reações que podem ser altamente lesivas. E aí eu te pergunto, mas quem que está atento para tudo isso? As pessoas acham que se o médico receitou, que o governo autorizou, né, está autorizando a venda, então é seguro, está tudo bem. Mas não é bem assim. Uma pequena visita à bula do medicamento pode mudar toda essa história e descobriremos o que ninguém gostaria de descobrir. Seu remédio químico pode te fazer mais mal do que bem. Afinal, ele trata apenas um problema de saúde e pode causar dezenas de outros. Imagina só, você começa com uma pequena pressão alta e entra num medicamento químico. Em pouco tempo já são 2 ou 3 comprimidos diferentes somente para você controlar sua pressão. Sem muito resultado ainda. Cada um desses medicamentos pode causar muitos outros problemas. E logo você precisa de um outro medicamento para uma insuficiência renal. Só que ao tomar o remédio para insuficiência renal, ele tem um outro efeito colateral, que é a hiperglicemia. Aí você vai no médico, ele receita mais um medicamento para controlar a sua glicemia. Só que ao controlar a glicemia, você começa a ter uma queimação. E aí lá vem um novo medicamento para melhorar isso. Só que esse medicamento altera a absorção de vitamina B12. Logo você passa a ter fadiga mental, esquecimento, começa a se preocupar com Alzheimer, demência, assim vai. Você percebe um ciclo de dor e sofrimento que é criado para te manter sempre mais doente, dependente dessas medicações? Vou te dar mais um exemplo. Eu tenho aqui comigo agora, vou botar aqui na tela, a bula de um dos remédios mais vendidos para o tratamento da gastrite e refluxo. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu costumo chamar ele carinhosamente de Prazolzinho. E aí você tenta adivinhar qual é. Da mesma forma, eu vou vir aqui na parte dos efeitos colaterais. Aqui na parte de reação comum estão os efeitos colaterais que mais costumam acontecer com quem toma esse remédio. A gente tem cefaleia, que é dor de cabeça, diarreia, constipação, dor abdominal, náusea, flatulência, vômito, regurgitação, infecção do trato respiratório, tontura, rash cutâneo, astenia, que é falta de energia, dor nas costas e tosse. Seguindo ainda mais a bula, nós temos outras reações que chamam nossa atenção. Parestesia, que é uma sensação na pele que não tem origem, sonolência, insônia, vertigem, aí você acha que tem labirintite, aumento das enzimas hepáticas e começa a achar que o fígado não está funcionando, erupções, prurido, urticária, mal-estar. E se a gente continuar lendo essa bula, vai virar um verdadeiro filme de terror. Aqui a gente tem confusão mental, agitação, agressividade, depressão, alucinações graves, ginecomastia, que são seios em homens, xerostomia, que é a boca seca sem saliva, hepatite, insuficiência hepática, síndrome de Steven-Johnson, necrólise epidérmica, que são doenças que causam destruição da pele. Essas doenças podem causar necrose da pele, alopecia, que é queda de cabelo, reação de hipersensibilidade, hiponatremia, que é o baixo sódio no sangue. Bom, eu fiz uma contagem total aqui de efeitos colaterais que tem nessa bula. Sabe quantos são? São mais de 50. Mais de 50 efeitos colaterais no Prazolzinho. Sim, em um remédio que só serve para reduzir a queimação do seu estômago. Nós temos mais de 50 possíveis efeitos colaterais. Gente, tem muito efeito colateral nessa bula, que é pior e mais grave do que a própria gastrite, que o próprio refluxo. Imagine uma pessoa que toma uma zartaninha e um Prazolzinho ao mesmo tempo. Está sujeito a quase 100 efeitos colaterais e nem se dá conta disso. Só vê sua saúde piorar sem entender o que é que está acontecendo. E sabe o que é pior? Existem efeitos colaterais que nem estão na bula. Isso mesmo. Ao tomar um desses medicamentos, chamados de inibidores de bomba de prótons para gastrite, você vai impedir que a vitamina B12 seja absorvida no seu intestino, levando a casos de anemia perniciosa e demência. Além disso, esses medicamentos impedem que o intestino absorva o cálcio, levando ao desenvolvimento da osteoporose e de fraturas ósseas, além de reduzir a absorção de diversos outros minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. E para finalizar, se você tem a bactéria H. pylori no estômago, saiba que esses medicamentos aumentam 250% a chance de câncer de estômago por mascarar a ação da bactéria. Era isso que você queria? Correr o risco de todos esses efeitos colaterais?
Ou você queria apenas reduzir a azia e a queimação? E sabe de uma coisa? A recomendação de uso seguro desse medicamento é de até 3 meses. Mas eu já recebi relatos de alunos que tomaram esse tipo de medicamento por mais de 30 anos. O médico que me atendeu, foi um ortopedista, ele me explicou o seguinte: Cícero, eu vou mandar manipular, passar um remédio para você aqui, nimesulida, para tirar as dores. E vou mandar manipular um remédio que contém colágeno. Você vai precisar para o resto da vida, porque colágeno, você sabe, é muito bom. Só que 4 meses depois eu tive que parar, que me atacou o estômago, a gastrite veio com tudo, né? Depois eu fiz o exame e deu uma gastrite leve e um pouco de refluxo. Aí eu questionei para o médico por que aquela leve estava me incomodando tanto. Dava queimação quase todo dia. Sim. Ele não soube me explicar, mas soube passar 3 medicamentos, tá? Para eu tomar durante 6 meses. Aí, quando eu comecei a estudar sobre as plantas, eu parei um dia. No outro dia, estava meio problema. Aí eu falei, não adianta. Quando eu sinto alguma coisa que incomoda no estômago, eu peço para minha esposa uma rodela de batata doce. Ou faz o suco, ou mastigo, engulo o sumo. Não vai 10 minutos, não, tá? É já bem passou. Melhor do que o comprimido de omeprazol, porque não tem contraindicação. Isso aí é a importância da gente saber a diferença que há entre o remédio alopático e as plantas medicinais. Logo eu descobri outras plantas que também me ajudariam. E foi aí a chave da situação, que trouxe o 99% da minha recuperação. E até hoje, graças a Deus, não sinto mais dor. E você? Há quanto tempo faz uso do prazolzinho? Hã? Gente, eu sei que isso que eu estou falando aqui é uma verdade muito dura de se ouvir e incomoda. É muito duro você descobrir que o comprimido que você toma há vários anos não vai resolver seus problemas de saúde e talvez sua saúde até piore por causa dos efeitos colaterais. Mas me responda sinceramente, você sabia disso tudo sobre o prazolzinho? Você sabia que tomar qualquer medicamento químico, você está aí se expondo a ter problemas de saúde mais graves do que o problema que o remédio promete tratar? E é de cortar o coração ver como a sociedade está cuidando das suas crianças e dos seus idosos. As crianças porque são massacradas com esses medicamentos enquanto seu corpo ainda está em formação. E o que fará delas, com certeza, adultos doentes por toda a vida. E os idosos, por terem sua saúde e qualidade de vida roubados em balcões de farmácia no momento em que eles mais precisariam de uma resposta verdadeira para a saúde. E ainda tem que ouvir do seu médico que é normal idoso adoecer dessa forma. Não é normal. Mentira, mentira, mentira e mais mentira que contam pra você. E eu tô cansado de ouvir tantas mentiras. Muita gente não sabe disso e fica aí durante anos e anos tomando remédio químico, sem saber dos riscos, sem saber das consequências, sem saber dos efeitos colaterais. Então fique atento a isso. Informação é poder. E para você se tornar autor da sua própria saúde, você precisa de informação confiável e de qualidade que possa te libertar desse ciclo de dor e sofrimento. Bom, nesse momento você deve estar pensando, Daniel, eu entendi tudo isso, cara. Mas como é que eu faço para deixar de depender de remédio químico? Como é que eu faço para me libertar dos efeitos colaterais? Como é que eu faço para aprender a usar as plantas medicinais e realmente me tornar um autor da minha própria saúde? Então atenção que eu quero te fazer um convite agora, e é muito importante. Na verdade, eu vou te fazer um convite e te dar um presente para te ajudar a dar os próximos passos. Primeiro, eu quero te convidar para o próximo episódio da minissérie Plantas Medicinais. A minissérie está começando e será no próximo episódio que nós vamos dar os primeiros passos para iniciar o seu tratamento natural através das plantas medicinais. E como forma de recompensar por ter chegado até aqui, eu quero te dar um presente. Eu preparei para você a revista da minissérie Plantas Medicinais. Trata-se de um material exclusivo aqui da minissérie, no qual você vai poder rever todo o conteúdo que nós vimos aqui hoje. Eu vou disponibilizar essa revista lá na nossa comunidade do Facebook. Para ter acesso e baixar gratuitamente esse material, basta você acessar a comunidade da minissérie Plantas Medicinais, apertando no botão que está logo abaixo desse vídeo. Agora, antes de encerrar esse episódio, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, eu quero te dar uma atividade super importante.
Hoje nós conversamos bastante sobre os efeitos colaterais e, na minha visão, a gente só aprende algo quando coloca em prática. Então a minha tarefa para você é que você pegue um remédio que você ou alguém da sua família esteja tomando e olhe a bula para descobrir quais são os efeitos colaterais desse remédio. Em algumas bulas, isso está escrito como efeito adverso, reação adversa, que males esse medicamento pode causar. Você também pode pesquisar na internet a bula do medicamento se você não tiver ela aí na sua casa. Depois de descobrir os efeitos colaterais, eu gostaria muito que você comentasse lá na comunidade, nos contando o que você descobriu ao ler a bula do seu medicamento. Essa atividade é muito importante, porque um autor da própria saúde é uma pessoa bem informada. E se informar sobre o remédio que você toma é o primeiro passo para se tornar um autor da sua própria saúde. A segunda coisa é para você compartilhar essa minissérie com seus amigos e familiares, ou qualquer pessoa para quem você acredite que essas informações possam ser úteis. Assim como nós estamos compartilhando nosso conhecimento de forma tão sincera e clara, você também pode fazer isso. As informações que compartilhamos aqui podem salvar vidas. As pessoas mais felizes e saudáveis que eu já conheci não seguram a informação. Muito pelo contrário, compartilhar conhecimento é uma virtude que só vai te ajudar ainda mais e você pode começar a praticar isso agora. Abaixo desse vídeo tem botões para você compartilhar nas redes sociais. Compartilha no seu perfil do Facebook, do Instagram, pelo WhatsApp e também em grupos que você participa. Então é isso, pessoal. Fique atento no WhatsApp e nas redes sociais que em breve teremos o segundo episódio dessa minissérie. Um grande abraço e até lá. Valeu! A minha infância, eu me lembro que eu sempre fui uma criança doente. Eu tinha muita bronquite, muito problema respiratório e eu vivia só nos hospitais, tomando remédio. Minha mãe fazia as plantas para mim também, eu me lembro disso, mas eu nem entendia nada e nem dava o valor devido. E nisso eu fui indo para a adolescência, a fase adulta, tendo esse problema. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a ficar ruim da coluna, muito ruim da coluna. E ninguém descobriu o que era. E eu não fui mãe de segurar meus filhos no colo assim. Tinha que segurar sentada. Não dava para pegar e andar. Bem complicada, eu tive problemas sérios. Depois de muitos anos foi que foi descobrir que era hernia de disco, pico de papagaio, e descobri que eu tive uma queda quando criança. E eu caí de uma cerca e eu machuquei o cóccix lá embaixo e o nervo óptico também, né? Então eu tenho estrabismo, eu tenho dificuldade, e isso foi indo para frente, assim. Chegou uma época que o pronto-socorro, quando eu chegava, era direto, era toda semana eu estava no pronto-socorro. O tramal já estava me encontrando na porta do pronto-socorro, porque era a única coisa que me destravava. Mas com isso, eu adquiri problema no estômago, com tanta medicação. Foi muita medicação, muita. Não tinha muito o que se fazer, era fisioterapia e medicamento. Teve uma época que me colocaram na fila da cirurgia, até hoje não me chamaram para cirurgia. O que aconteceu? Veio a Covid. Né? Aí fica em casa. E nesse negócio de ficar em casa, um dia eu procurando na internet alguma coisa para minha mente, eu queria alguma coisa para minha mente, eu não estava nem pensando na coluna. E de repente, eu encontrei quem? Estava sendo uma live, né? Teve uma verdinha também que ela você fez uma live com ela, e ela também falou sobre dores. Eu sei que eu assisti umas 3, assim, foi tudo seguido, a maioria era de dores. E de problema emocional. Falei, meu Deus, e aquilo me impactou. Eu peguei na live lá, Mulungu e Valeriane, fui no centro de São Paulo buscar. Falei, eu vou tentar esses, eu vou tentar. E comecei a tomar, e comecei a perceber que eu dei uma melhorada. Eu falei, funciona. Aí eu comecei fazendo o curso, e aí eu comecei a fazer as medicações para mim, para a coluna, né? E eu fiquei louca atrás de baleeira. E doida, pirada atrás de baleeira. E comecei por aí, dei uma aliviada. Aprendi a fazer a cintura, aprendi a fazer as pomadas, aprendi a fazer o gel. E aí eu comecei a ficar louca, né? Aí deu aquela loucura, porque dá uma loucura. A gente fica louca. Quando a gente começa a aprender sobre as plantas, a gente fica louca, a gente fica procurando planta para tudo quanto é lado. Todo mato a gente quer saber se é planta, porque daí eu tinha osteoporose, né?
Aí quando eu melhorei da cabeça e controlei a coluna, aí eu falei, agora eu vou atrás da erva botão. E fui atrás da erva botão e da Santa Luzia. Do lado do condomínio tinha, eu nunca tinha visto. E ó, vambora agora, vambora. Aí a cabeça já estava bem, eu já estava melhor da cabeça, já estava controlada, já conseguia fazer conta, conseguia dirigir, mas foram as plantas. Eu joguei os remédios fora, não preciso mais ficar correndo atrás de tramal, saindo correndo atrás de pronto-socorro. Assim, eu sou uma outra pessoa, um outro entendimento, uma outra cabeça. Me arrependo de não ter conhecido antes, de não ter aprendido mais com a minha mãe, com as minhas tias, que elas até tentaram, mas eu não dei valor. Hoje eu me viro.